Neste 20 de novembro, parabéns ao Pensar Africanamente, que está fazendo essa homenagem a Oliveira Silveira. Oliveira Silveira, que é doutor honoris causa pela Unipampa, a minha universidade. Oliveira Silveira, presente. Oliveira Silveira presente. Afronautas, boa tarde, boa noite, você que está aí em lugares em que o sol já se pôs. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de empoderamento da população negra através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africanas e afro-brasileiras. Hoje, 20 de novembro, né, gente? Salve, salve o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Salve Zumbi, salve Dandara, salve Oliveira Silveira, o grande idealizador dessa data, que é o nosso homenageado de hoje na coluna O Pensador. O pensador é Oliveira Silveira. E eu já vou... Bom, primeiro, antes de trazer o convidado e as convidadas para cá, deixa só sentir como é que está aqui nossa audiência. Começando boa demais, mas podemos melhorar, né? Pega o link aqui, coloca nas suas redes sociais. E fala, não está na rua? Se estiver na rua, é mais do que justo e necessário. Não está na rua? Se achega aqui, se aquilomba aqui, no Pensar Africanamente, para essa nossa merecidíssima homenagem a Oliveira Silveira. Tanto o link aqui do YouTube, que você imagino que já esteja copiando aí e já colocando nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, arrastando geral para cá. E, além disso, nós estamos transmitindo também no Facebook. Então, para quem está aí no Facebook, compartilha, quem puder ir lá, compartilha. E no seu próprio perfil do Facebook, claro que as pessoas vão chegar aqui, porque sabem da importância desse nosso diálogo de hoje. Mas deixa eu já puxar para cá. Grace, Neuza, Jorge Frois. Muito bem, fazendo aquela apresentação formal, protocolar para vocês, que é claro que não dá conta da trajetória imensa dessas pessoas, começando com a Vera Lopes, que é atriz, é uma das fundadoras do grupo de teatro Caixa Preta de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No cinema gaúcho, atuou em diversos curtas e longas, atuou no documentário Caso do Homem Errado, que eu acho que quem não assistiu, gente, tem que assistir, é uma das produções da Camila de Moraes, e ela participou também de outras produções da Camila de Moraes, outros trabalhos dirigidos pela Camila de Moraes. Pesquisou, roteirizou e atuou nos espetáculos baseados nas obras de Solano Trindade, Oliveira Silveira, Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus. É coautora do texto teatral Tenho Medo de monólogo com o escritor Cuti, nosso grande poeta Cuti. É organizadora ao lado de Gessé Oliveira da revista Matriz e do livro Hamlet Sincrético, em busca de um teatro negro. É gestora do Espaço de Humanidades Ossos 21, em Salvador, Bahia. Também é bacharel em Direito. Jorge Frois, poeta, professor de literatura, pai do Aquim, amado da Silvia Prado, por enquanto, diz ele, amigo de Oliveira Silveira e autor dos livros Estamos Quites e Poemas Negros e Outros Nem Tantos. E a Grace, Adriana Leves Machado, ela já esteve aqui no canal, está de volta hoje, ela esteve no diálogo que nós fizemos no ano passado, eu creio, não é isso, Grace, que a gente dialogou as lutas por liberdade de Palmares a Oliveira Silveira. Ela que é doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra e licenciada pela mesma instituição, pesquisadora de movimento negro, racismo, raça, gênero e ditadura brasileira.
é membro da AMPU do Rio Grande do Sul e professora da Rede Básica de Ensino. Além disso, a gente tem as participações especiais luxuosas da Sátira Pereira Machado, que nós abrimos com o recadinho dela, e vem aí daqui a pouco Nayara Oliveira, a filha de Oliveira Silveira, Landê Onaualê e Milson Santos, que mandaram suas contribuições. Na moderação do chat hoje está a Luana Arantes. Muito obrigada, Luana. Ela que vai dialogar com vocês aí no chat. Sempre que vocês tiverem pergunta, podem colocar à vontade, que ela vai nos repassando aqui no privado para a gente não perder. Enquanto eu apresentava, Círios Oliveira chegou aí. Ela que é nossa astronauta fidelíssima, daquelas que não só assistem todas as transmissões ao vivo, como ela reassiste depois para ver se realmente apreendeu tudo e deixa seus comentários e está sempre nos fortalecendo. Cristina Cavoto, é preciso pensar africanamente todos os dias. É essa a ideia. Não é? Que nós pensemos africanamente as nossas relações com o mundo, as nossas lutas antirracistas, a nossa vida em comunidade e caminhemos cada vez mais para a nossa completa emancipação. Antes de passar para a primeira fala, que é de Vera Lopes... Não, antes não. Eu vou começar com Vera. Eu ia colocar o vídeo da Nayara, mas eu acho que eu vou colocar o vídeo da Nayara depois da sua fala, Vera. O vídeo dela é muito emocionante, porque ela fala do que ela lembra da relação dela com Oliveira Silveira. Coisa mais linda. Vera, muito obrigada por ter vindo estar conosco hoje. Eu sei que está cheio de atividades aí, que sua agenda está lotadíssima, que você está sendo homenageada, mas tirou um tempo para estar conosco, porque a Oliveira Silveira merece demais. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada. Super feliz de estar aqui hoje. Super feliz com a data de hoje. Eu estou falando de Salvador, eu estou na Casa do Benim, no Pelourinho. Adoraria estar em Porto Alegre. Sei que tem muitas atividades acontecendo em Porto Alegre, mas não foi possível. Então, eu estou aqui e daqui fazendo a minha parte. Bom, quero agradecer o convite para estar aqui hoje, muito emocionada, porque essa data é uma data muito importante. Falar de Oliveira Silveira, conversar sobre Oliveira, é algo que nos emociona, a mim emociona profundamente. E hoje é um dia de festa. Hoje é dia de festa, 50 anos do 20 de novembro. No dia 20 de novembro de 1971, na sociedade, no Clube Náutico Marcílio Dias, tivemos em Porto Alegre o primeiro ato evocativo do 20 de novembro. Ato esse organizado pelo Grupo Palmares, fruto de uma pesquisa de jovens que estavam inconformados, que não aceitavam o 13 de maio como uma data referência para o povo negro, e foram em busca de uma outra data que significasse, que tivesse um real significado de luta e de resistência para um povo negro. Bom, quem conhece Porto Alegre, ou quem não conhece Porto Alegre, nós, na cidade de Porto Alegre, nós, pessoas negras, estamos por volta de 16%. Mas somos um povo extremamente resistente, um povo de luta, um povo que não nega as suas origens. E esse povo negro, desde muito, marca territórios na cidade de Porto Alegre. E houve uma época que esses territórios eram marcados no centro da cidade de Porto Alegre. E um dos lugares que os jovens costumavam frequentar no centro de Porto Alegre era um ponto que ficava na Rua da Praia, oficialmente Rua dos Andradas, com a Marechal Floriano, quase esquina com a Marechal Floriano, embaixo do relógio da Maçom, né, naqueles anos. E ali se reuniam jovens, entre eles Oliveira Silveira, o Antônio Carlos Cortes,
o Ilmo da Silva e o Vilmar Nunes. E nessas conversas, naquele ponto de encontro ali, surgiu, então, a necessidade de encontrar uma outra data. Oliveira Silveira tinha escrito, no ano de 1969, o poema 13 de Maio. Esse poema está no livro Pelo Escuro. E os primeiros versos desse poema, de 1969, Oliveira nos diz: 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade, corpo sem asa, sufoca no ar, se afoga no mar. É um longo poema. Então, eu estou falando fragmentos desse longo poema escrito por Oliveira em 69. E aí, dessas conversas todas, né, desses encontros, dessa pesquisa, esse grupo chega ao 20 de novembro, data da morte de Zumbi. E esse pequeno grupo, quando começam os encontros, quando começam as reuniões, começam a vir as mulheres, né, que vão fazer parte do grupo. E esse grupo entende que a coletividade é maior, né, que é preciso se falar da nossa coletividade. Nada se faz sozinho, nunca nada se fez sozinho. Então, esse grupo escolhe o nome de Palmares, né? E relembrando o Quilombo de Palmares, a resistência do Quilombo de Palmares e da coletividade que permitiu que esse quilombo tivesse uma existência por quase 100 anos. E essas mulheres vão chegar e vão ter um papel fundamental nesse grupo, no Grupo Palmares, na continuidade do grupo, na sua formação e na formação de outras pessoas. E desde 71, todos os anos, o 20 de novembro era comemorado em diferentes lugares. 78. O 78 é um ano que a gente precisa dedicar uma atenção para esse ano. Muita coisa aconteceu no ano de 1978. 1978, primeiro ano dos Cadernos Negros, Pucci lança Batuque de Tocaia, eu estreei no teatro no ano de 1978, a revista Tição teve a sua primeira edição no ano de 1978, e o MNU, em 1978, nomeia o 20 de novembro de Dia Nacional da Consciência Negra. Então, é 1978 que o 20 de novembro vai passar a se chamar de Dia Nacional da Consciência Negra. Mas, desde 1971, o Grupo Palmares traz vivo as homenagens e o que significava essa data do 20 de novembro. Então, eu não entendo nada de numerologia, mas eu adoro essa coisa de numerologia e gosto de somar os números, né? Se a gente somar 1978, a gente vai ter o número 7. E 7, eu não sou também uma iniciada, mas também é outra das minhas paixões, né? E a gente vai saber que o 7 é o número, é o número daquele que comunica. E no Cadernos Negros 43, na orelha do Cadernos Negros 43, a gente vai ter os versos da Mel Adum, que vai nos dizer: o 7 me atravessa, o 7 abre e atesta, o 7 é seta, pronto, mudança, ponto. Então, o 7, para mim, né, foi a minha abertura. 1978 é o ano que eu conheço o Grupo Tição, é o ano da minha estreia no teatro, depois de uma negação, e por conta dessa negação de um outro convite, é que eu fui apresentada às pessoas da revista Tição, e é o ano que eu começo a me envolver
com os militantes, né? Com o pessoal que fazia militância negra através da revista Edição. É o ano que eu conheço Oliveira Silveira, 1978, dentro da revista Edição. Oliveira era o militante mais antigo, era a pessoa com maior tempo de militância na revista. A revista era editada pela jornalista Vera Deise Barcelos, e na minha chegada à revista, eu fui recebida pela Vera Deise e pelo Oliveira Silveira. Então, foram os meus padrinhos, né, e madrinhas, né, de iniciada de caminhada na militância negra. Oliveira, já naquela época, organizava umas rodas de poesia no mercado público em Porto Alegre. E já também muitas pessoas negras que estavam começando a escrever participavam dessas rodas de poesia e levavam as suas obras, e lá a gente lia, e muitos destes tiveram seus poemas nos cadernos negros, né? E nessas rodas de poesia, que aconteciam aos sábados à tarde no mercado público, eu fui pegando um gosto por falar poesia. Eu não escrevi, não escrevo poesia até hoje, mas eu gosto imensamente de falar poesia, né? E com o fazer teatral, e convivendo com outras pessoas, principalmente o grande ator Sirmar Antunes, que foi uma pessoa assim que eu me apaixonei quando eu vi falando poesia. Eu pensei, gente, eu quero falar assim, né? Eu quero saber falar desse jeito, comunicar dessa forma. E foi com Sirmar Antunes que a gente começou a montar os primeiros espetáculos de poesia. O primeiro espetáculo mesmo assim que a gente monta foi com a obra do Oliveira Silveira. E essa obra do Oliveira Silveira, a obra poética do Oliveira, ela tem sido a minha base. Eu tenho trabalhado com essa obra desde que eu conheci. Oliveira, eu posso dizer que Oliveira é a minha base. Oliveira foi meu amigo, foi meu professor, e um militante do qual eu tenho o maior orgulho de seguir. Então, de início, eu acho que é isso. Daqui um pouco a gente continua trocando mais. Muito obrigada, Vera, pela generosidade de trazer toda essa vivência que você teve com Oliveira Silveira, mas muito importante você trazer essa confluência de movimentos em 1978. É como se tivesse amadurecendo em vários pontos, em vários lugares, e aí conflui para 1978. Teve até uma pessoa que colocou aqui, deixa eu ver, que eu achei bem interessante, a Lisiane, 1978, marco histórico para o povo negro. Olha a professora Ilma de Fátima aí, boa tarde, salve o Dia Nacional da Consciência Negra, valeu Zumbi, salve Dandara, Oliveira Silveira presente, professora Ilma Fátima, ela é a coordenadora do MNU do Maranhão e é ativista histórica do movimento negro, gestora pública na pauta da educação das relações étnico-raciais. Pessoal do Renascença Preta, tão importante a resistência e enfrentamento das artes na construção da consciência e conquistas da negritude, digo sempre isso. Aimé Césaire já chamava atenção para isso no seu discurso sobre a negritude. Lisiane, Vera, maravilha te ouvir, a tua voz é tão poética, parabéns. Tatiana Vonsi, que chegou aí também, Axé, Povo Bonito, licença a essas sábias mulheres, pilares do mundo, licença mais novos, coração e luz. Vou puxar um vídeo para vocês aqui agora, de uma das participações especiais que eu disse que nós teríamos hoje. É Nayara Oliveira, filha de Oliveira Silveira. No vídeo, a voz dela está um pouquinho baixa, então, se você puder ficar atento, aumentar seu volume, ela traz com uma delicadeza as lembranças especiais dela, da vivência com o pai Oliveira Silveira. Deixa eu puxar o vídeo aqui. Enquanto isso, eu vou convocando quem está aí conosco hoje pela primeira vez, quem ainda não se inscreveu no canal Pensar Africanamente,
Faça isso, por gentileza. Nós estamos na campanha rumo a 20 mil pessoas inscritas no Pensar Africanamente. 50 anos do 20 de novembro, olha aí. Me passa tanta coisa, tantas lembranças. A tua persistência, panfletando na Borges, convidando as pessoas para participarem de algum evento do Grupo Semba, algum evento da Associação Negra de Cultura. Lembro das rodas de poesia, dos encontros no mercado, na Casa de Cultura, no lançamento dos livros, dos encontros de comemoração ao 20 de novembro, o selo dos 25 anos, o selo dos 35 anos, e agora nós preparamos esse selo aqui, comemorativo ao 50º do 20 de novembro. Parabéns, meu pai. Obrigado por tudo que tu nos deixou. E eu sigo tentando preservar a tua memória, os teus objetivos e criando o Instituto Oliveira Silveira, que abrigará o teu acervo. Esse acervo que deixaste de herança para nós. Muito obrigada. Parabéns. A comunidade negra te agradece. É lindo demais ver a Nayara Oliveira lembrando de acompanhar o pai nas celebrações do 20 de novembro, nos lançamentos de livros, né? Quer dizer, ela estava ali aprendendo, como é próprio das nossas tradições, né? E hoje está falando de todo o trabalho para a preservação da memória e de tudo que Oliveira Silveira nos deixou. Viva Oliveira Silveira, presente. Vamos ouvir Jorge Frois. Jorge, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom, Silvani, eu também acompanhava, eu não quis conversar muito contigo quando a gente estava ali em off, porque eu queria dizer que eu olho o canal Africanamente, vejo as pessoas aqui, e pensei, um dia eu quero estar nesse programa aí, pensei, te juro que eu pensei. E vi coisas interessantíssimas aqui, o LC Mog, que eu não conheço pessoalmente, assim, mas vi outro dia, teve um primeiro e um segundo programa. Eu até posso dizer o nome dela errado, né? Mas conheci uma moça aqui, uma filósofa, a Edilbani, né? Edilbani, eu acho, né? A Dilbene, ela é maravilhosa. Achei tão bonito, assim, fui ver outras coisas dela, sabe? Assim, fiquei... Então, um canal que eu prezo bastante, né? E quando a Vera disse que um certo temor, né, das perguntas que poderiam surgir, até nem tem umas perguntas, porque eu já não tenho mais medo de dizer que não sei responder, né? Já perdi esse medo, se não sei responder, não respondo. Mas eu acho um canal extremamente útil, assim, extremamente aconchegante, vejo as pessoas aqui à vontade, né? E variado, com os mais variados assuntos se encontram aqui no Pensar Africanamente, né? Bom, a Vera diz que não tem vínculo com a neurologia, né? Eu também não tenho, rodei 2 vezes em matemática no ensino, no primeiro ano do ensino médio. Antes de eu entrar aqui, eu queria agradecer uma pessoa que está aqui, né? Tu mencionaste o nome dela, o Júlio Camisolão, né? O Júlio Camisolão é a pessoa que, de certa forma, é o meu primeiro contato dentro do movimento negro. E com ele eu aprendi muita coisa, né? O Camisolão é uma pessoa que eu achava e acho extremamente generoso, né? No sentido da gente poder fazer as coisas lá dentro de uma entidade que eu participava com o Camisolão, o Instituto Solano Trindade, que eu fui me desenvolvendo. Mas eu conheci ele até antes, né? E os primeiros livros assim, sobre negro, uma grande quantidade de livros que o Camisolão tinha, pegava da casa dele. Inclusive, tem até alguns livros que são dele, que não foram devolvidos, né? Agora já está confessado publicamente aqui, né? Mas ela é extremamente generoso. E agora, indo para o motivo do nosso encontro, né? O Oliveira enquanto pensador, né?
E pegando a questão dos números aqui, né? 10, 16, 20, 50, 80. Né? Eu posso até não ter muita familiaridade com matemática, mas eu admiro. Né? Vou repetir: 10, 16, 20, 50 e 80. 10, quando uma pessoa é legal, a gente diz que essa pessoa é 10. Creio que isso funciona em todo o Brasil, né? É por isso que eu nasci no dia 10 de setembro, tem exibido, né? A Vera já deve... Eu nasci no dia 10 de setembro. Aí tudo bem, não é por isso, não. 16 é o aniversário do Oliveira. 16 de agosto de 1941 nasceu Oliveira. Né? 20, o Oliveira é um dos idealizadores. Né? E eu nunca vi também... Às vezes eu sei que rola umas ciumeiras dentro dos movimentos, né? Mas eu nunca vi o Oliveira dizendo assim: eu sou o idealizador do 20. É nós que atribuímos, não foi o Oliveira. Nunca vi. Acho que a Vera também não. Né? Então, o Oliveira é um dos idealizadores. Né? E se o nome dele aparece mais, talvez seja pela condição de artista, talvez seja pela condição de circulação que o Oliveira tinha. O Oliveira circulava por muitos meios, né? por vários grupos, os mais variados. Às vezes as pessoas dentro do movimento negro têm os seus grupos, os seus ciclos, digamos assim. O Oliveira estava em todos. Eu perguntava, teve um primeiro encontro de negros do Cone Sul, acho que em 1992, se eu não me engano, e eu perguntava para a Silvia se o Oliveira tinha ido. Depois me lembrei que ele tinha ido, sim, para o encontro, foi no Uruguai. E lá eu não circulei com o Oliveira, por exemplo, mesmo a gente sendo das palavras, a gente não andou junto. O Oliveira estava lá fazendo outros contatos. O Oliveira, onde ele chegava, ele estava fazendo contato. Por isso que ele, de certa forma, ele tem vínculo em todo o Brasil. Né? O Oliveira fazia isso. Então eu disse 10, 16, 20, 50, que é os 50 anos do 20 de novembro, e 80, porque o Oliveira... eu não gosto muito de estaria, né? Fez 80 anos agora, no dia 16 de agosto. Né? Bom, sobre essa coisa do pensar, né? O Oliveira, com a sua poesia, de certa forma, ele... Aí é o espaço do Oliveira transmitir as ideias, né? O poema, o pensar. Mas não foi só isso, né? O Oliveira tem ensaio, o Oliveira tem textos, sei lá, de análise, né? E tem coisas que ainda vão aparecer ainda. A Nayara, outro dia eu estava lendo agora há poucos dias aí algo que a Nayara, uma entrevista da Nayara para a Folha de São Paulo, ela estava falando sobre contos. Eu nem sabia que o Oliveira tinha contos, mas a Nayara estava falando para a Folha de São Paulo, algo nessa linha aí. Né? Então, por exemplo, algo que me remete ao pensar do Oliveira, né? Eu gosto muito de um poema chamado Altas Filosofias. Eu estou com um livro aqui na mão, e esse livro, esse aqui, tá? É uma antologia poética em que, depois da morte do Oliveira, 20 pessoas se organizaram e fizeram a antologia, chamada Edição dos 20. Fomos até cobrados por que não convidamos mais pessoas que queriam contribuir. É que nós queremos deixar essa marca, Edição dos 20. Né? E depois o Ronald reuniu a obra do Oliveira, Poesia Reunida, aqui. Tá? E deixa eu puxar mais para cá. Aqui. Né? Ó, virar assim para ver em ângulos, aqui. Tá? O Oliveira produziu 10 livros individuais, assim, e agora, para uma apresentação que eu fui fazer no Instituto Ling, eu me detive mais sobre a obra reunida e fiquei pensando que não conheço a obra do Oliveira. Me surpreendi até com alguns poemas, por mais que a gente leia, e alguns poemas, alguns livros do Oliveira que ele fazia mais artesanal, assim, edição pequena. E eu estava contando outro dia o número de poemas do Oliveira, edições com os poemas, um livro que mais tem poesia ali, acho que 44. Né? E até isso mostra uma certa reserva do Oliveira, porque eu particularmente não gosto de ler livro de poesia que seja muito grande, assim, muitas páginas. Poesia não é para ser lido assim aos quilos, aos trambolhões, como se fosse romance, enormes romances, né? Então, acho que o ideal é 30, 40 poemas e já está bom. Né? Eu vou ler um poema do Oliveira que é chamado Altas Filosofias. O negro pensa: por que o pensador de Rodin é branco em vez de preto? O negro pensa,
por participação ou por conceitos? O negro pensa. Quando o Oliveira lança isso, né, dizendo que nos dá esse poema dizendo que o negro pensa, né, ou por participação ou por conceitos, eu fico pensando que pelos dois, mas o que mais, para mim, a grande marca negra é por participação, porque eu não me lembro agora se foi a Silvani ou a Vera que comentou agora há pouco, né, de que não se faz as coisas sozinho não se faz nada, sozinho não se há nada, né? Então eu acho que o pensamento, o poema do Oliveira carrega nesse pequeno poema do Oliveira aqui está esse pensamento, né? Que o negro pensa por ele pergunta se ele pensa por conceito ou por participação. É claro que nós também temos conceito, mas a essência, eu acho que do pensamento negro e a essência do nosso pensamento é por participação. A essência da assim funciona no carnaval, assim funciona no terreiro. Assim funciona numa família em que alguém vai abrir um espaço para... Não tendo um espaço ali, alguém abre. Assim funciona. Eu sei que a gente vive em outros tempos, né, em que se está, entre aspas, sozinho. Estou tendo dificuldade aqui agora para mandar o meu filho para a escola, os horários para buscar. Mas vamos pensar em outros tempos em que alguém ia buscar um tio, uma tia, né, em que alguém se solidarizava com a família. Então, o pensamento negro e a ação negra, ela é por participação. Né? Eu não conheço absolutamente nada que seja negro, que alguém possa dizer que seja sozinho. Né? E mais do que isso, e o poema do Oliveira traduz, a gente não precisa marcar um horário para entrar numa festa de terreiro. A porta está aberta. Né? E ela fica aberta no sentido de não importando quem é que está lá, né? Não importando quem é que vai entrar. Não tem essa distinção. As pessoas entram num terreiro. Tá? A mesma coisa eu digo para eventos ligados ao carnaval, por exemplo. Né? As pessoas, claro que depois foi ficando formal, fechado, bloco, corda para cá e coisa assim, mas as pessoas entram e se divertem. Tá? É óbvio que eu não estou dizendo que pelo fato de ser aberto pode qualquer um entrar e fazer qualquer coisa. Não é isso. Mas eu quero dizer que o pensamento negro, as ideias negras são inclusivas. Né? São sempre inclusivas. Não se encontra nada negro que a gente possa dizer assim, não, aqui você não pode entrar. Né? É óbvio que, estrategicamente, nós negros, sabendo como é que funciona o mundo, também podemos dizer, olha, não convém nesse momento ter somente negros, convém nesse momento somente ter mulheres. A gente não é ingênuo ao ponto de achar que, né, tudo funciona a mil maravilhas. Mas é isso que é o pensamento do Oliveira nesse poema. Né? E em tudo que eu for mostrar aqui nessa tarde, vai ser assim com a obra. Eu não sei me situar sem segurar algum poema do Oliveira para mostrar isso. As pessoas, eu uma vez, vai sair numa edição organizada pelo Ronald, várias pessoas falando sobre Oliveira Silveira, vai sair nos próximos meses aí. E eu me lembro que eu estava uma vez numa livraria e alguém disse, a pessoa não me conhecia, eu estava abaixado, e a pessoa lá falou de que Oliveira que se mantinha isolado e que não participava dos eventos, um escritor branco daqui do Rio Grande do Sul, bastante conhecido. Talvez um dia eu dê o nome. E aí eu não, na hora eu não tive habilidade, não me senti seguro para ir lá dizer que não era verdade. O Oliveira sempre foi participativo, sempre foi... Vi o Oliveira dialogando com muitas pessoas, né, com brancas, negras, né, sempre dialogando. E eu acho que o que, na verdade, a pessoa estava se referindo é a contundência dos poemas. As pessoas, às vezes, confundem, né, a contundência de um poema com o jeito de uma pessoa. E o Oliveira, nesse poema aqui, ó, chamado Sou Duro, é um poema que eu gosto muito. Aqui de certa forma, nos apresenta o Oliveira firme, né, seguro, e dizendo coisas que até hoje as pessoas se incomodam, né? E eu sempre tenho comentado que o Brasil só vai ter amplidão quando ouvirem isso e não achar que mas é mimimi,
é para incomodar. Né? Enquanto não compreenderem isso, isso aqui não vai ser um país. Eu tenho repetido isso, né? Não vai ser um país. Tá? Enquanto a gente enquanto outras pessoas enquanto outras pessoas não falarem, nem não achar que somente quem deve combater o racismo é negro, né? Não vai mudar o país. A gente está num país que não é composto somente de negros. Tá? Então, e que a princípio a gente não está falando aqui em separar, né? E fazer uma separação. Se bem que aqui no Sul tem algumas pessoas que, de vez em quando, vêm com essas ideias de separação. Né? O poema chama-se Sou Duro. Sou duro. Sou duro. No fundo, eu sou duro. Mas serei piedoso, bendito. Não, mas serei piedoso. Bendito o leão que comeu o missionário. Sou duro. Eu sou duro. Tenho minhas razões, mas serei caridoso. Bendito o canibal que devorou a expedição. Eu tenho os meus motivos, por isso é que sou duro, mas serei generoso. Bendito o vidro moído nos bofes do Senhor. Bendita a lança, as balas de zumbi do Haiti. Há muito tempo eu tenho os meus porquês. De ser duro, sou duro, mas serei bom e dócil. Bendito os riotes, o saque, o fogaréu, os raios afiados de Xangô, para os que me fizeram. Sou duro, eu sou duro, ter essas razões. Né? Então, assim, nesses dois poemas, a gente tem uma ideia do pensador Oliveira, né? A suposta radicalidade que as pessoas pensam, mas pensam que aparece, ou se vai dizer alguma coisa que se nomeie o branco, as pessoas tomam isso como dureza. Né? Mas isso, na verdade, é uma forma de pensar e tem que ser dito. E acho que ainda falta muita coisa. A nossa dureza nem apareceu ainda. Eu me lembro do Milton Santos dizendo que um dia os negros deixariam de ficar só sorrindo. Tá? Então, ou as coisas mudam, ou a nossa dureza vai ser bem maior ainda. Eu vou encerrar minha participação nesse momento por aqui, e depois a gente volta de novo a conversar aí. Obrigada, Jorge, muito obrigada. Acho que a nossa dureza na verdade, a afirmação das lutas que nos antecederam, né? Das lutas e que nós temos continuidade dessas lutas, na verdade, né? Se há uma história que nega valor às nossas lutas, aí você vem Oliveira Silveira afirmando, né? Esses vários momentos de lutas que nos antecederam. Olha só, Neide Almeida dizendo, amo esse poema, Jorge, adorando ouvir sua reflexão, ampliando meu olhar para a poesia de Oliveira Silveira, um dos poetas fundamento para mim. Ana Célia Silva está aí nos acompanhando, eu acho que ela deve estar indo para a rua daqui a pouco, porque ela me disse que tem manifestação agora à tarde também. E ela dizendo, Oliveira Silveira saiu no Ileaê, no Carnaval de 1989, os 100 anos da abolição. Ele ficou muito feliz, ficou até o fim do desfile. Ele, Jonatas, Conceição, eu, Ana Célia, Fábio, e uma modelo vinda direto da Alemanha, amiga dele, do Oliveira Silveira. Vamos lá, eu vou pegar mais um vídeo para vocês, mais uma das nossas participações especiais. Vou trazer agora o vídeo em homenagem a Oliveira Silveira, do nosso poeta Nilson Santos. Sempre que pode, compartilha conosco aqui. E eu disse a ele, de poeta para poeta, faça uma homenagem aí a Oliveira Silveira. E aqui está Nilson Santos para vocês. Deixa. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em imundos tombeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei-as, enfim, me encontrei. É a mulher preta que, por ser preta, carrega o fardo mais pesado e se impõe da hora que se levanta até a hora que se deita para não ser reduzida
bunda e buceta, várias queixas. É um homem preto que em qualquer tempo é medido e é pesado. Tem que ser rápido, prático, matemático, um olho aberto e outro arregalado, de cabo a rabo. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei-as enfim, me encontrei. Muito bem, gente. Desculpem se a qualidade deu umas travadinhas, é isso. Eu estou com internet limitada, eu estou como é possível, mas foi linda demais. Encontrei minhas origens de Oliveira Silveira na voz e na performance do nosso queridíssimo Milson Santos. Obrigada, Milson. Vamos ouvir, então, a professora Grace Adriana, pela segunda vez no Pensar Africanamente. Seja muito bem-vinda. Deixa eu te colocar aqui no centro da tela. Por favor, querida, a palavra é sua. Então, boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui conosco hoje, né, nos ouvindo. Eu quero agradecer o convite, mais uma vez, no 20 de novembro. Eu estou aqui no canal, refletindo sobre o 20 de novembro e o Grupo Palmares, e é sempre refletir sobre Oliveira Silveira, né? Quero agradecer imensamente por hoje estar dividindo esse espaço com a Vera e com o Jorge, que são nomes que já foram citados nos meus trabalhos, tanto de TCC quanto no trabalho de dissertação, né? E para mim é muito honroso estar aqui ouvindo vocês. Eu estou imensamente feliz assim por isso. Quero agradecer ao Júlio Camisolão, que lá em 2015, 2016, quando eu comecei a pesquisar sobre o Grupo Palmares e Oliveira Silveira, as origens do 20, ele me mandou um sem fim de indicações, né, contatos de pessoas, já que eu trabalho com história oral, precisava entrevistar pessoas. Agradecer a generosidade do Júlio Camisolão, a gente nunca teve a oportunidade de se cruzar, mas ainda bem eu consigo cruzar com a Rita Camisolão, né, fomos colegas em algumas cadeiras na pós-graduação, então a família Camisolão é uma família que eu tenho assim, muito apreço e muito agradecimento mesmo, né, e é isso, assim, eu acho que tanto a Vera quanto o Jorge trouxeram algo que é muito caro para nós, população negra, que é esse contato com a arte, né, que é esse contato com diante de tanta dor, de tantos infortúnios que a nossa população ela passa, a gente consegue acessar isso tudo de uma outra forma, né? De um lugar que não é somente o lugar da dor, que não é somente o lugar do infortúnio, né? A gente é mais do que isso, nós somos mais do que isso. Acho que a Vera e o Jorge, eles trazem isso, né? Que a gente pode, nós podemos, nós devemos operar através de outra lógica, que não só a lógica da sobrevivência e a lógica da dor, que é o que o Oliveira Silveira também fazia, né, com a sua poesia. Enfim, eu estou muito grata mesmo, muito emocionada por estar aqui hoje com vocês. Eu vou trazer um pouco, então, de quem foi o Oliveira Silveira através desse olhar, assim, da pesquisa mesmo, né, porque a Vera e o Jorge falaram muito dessas vivências deles, que é muito rica, assim, né. Então, o Oliveira Silveira, ele nasce em 1941 na área rural de Rosário do Sul, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele vem para Porto Alegre ainda adolescente, ele estudou no Colégio Julinho, depois ele entra na universidade, né, no curso de letras, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, se forma em português com ênfase em francês, né, português-francês. É, assim, um idioma não tão comum, né, ainda que ele tivesse se formado lá nos anos 60, final de 60, início de 70, não é tão comum, mas, né, gosto de pensar que como o Oliveira Silveira foi um ativista, né, muito presente e um grande estudioso, creio eu
que ele escolheu também francês para poder se apropriar do movimento da negritude. Eu fiz a indicação de uma dissertação para ser lida, e nessa dissertação existe então essa ponderação, né, que o Oliveira Silveira ele estava muito atento ao que acontecia nos movimentos negros pelo mundo, e ele era bem interessado na luta do movimento da negritude, né? Então, Aimé Césaire, Frantz Fanon, todos escreviam em francês, então creio que o interesse pelo francês também morava nisso, né? Depois o Oliveira Silveira, já aí na sua fase adulta, se torna professor de português e literatura no ensino médio, né? Como a Vera já colocou, ele participou do Tição, que era um jornal, participou também do Grupo Semba, citado pela Nayara Oliveira, do Grupo Razão Negra e do Grupo Palmares, né? Uma das coisas que eu acho, um elemento que eu acho super importante de colocar e que eu tenho tido contato agora, né, nas pesquisas de doutorado, é que Oliveira Silveira ele foi secundarista do Colégio Julinho. Para quem não é de Porto Alegre, né, Julinho é um colégio conhecido pela sua atuação nos movimentos sociais, né, no movimento secundarista. É um colégio que teve uma atuação muito forte. E o Oliveira Silveira, ele entra, então, ele conhece o movimento social, o movimento secundarista, estudantil ali, no Colégio Julinho, já muito interessado pelo movimento da legalidade que tinha acontecido lá nos anos 50, que foi a primeira tentativa de golpe civil-militar no Brasil. Então, Oliveira Silveira já ali tinha um interesse por estar participando desses movimentos. E a Vera trouxe, assim, como surge, né, a história, como surge a ideia do 20 de novembro, ali na esquina, coisas que os militantes mesmo, que eu tive oportunidade de entrevistar para minha dissertação, eles colocam, né, a esquina democrática, que é ali na Rua dos Andradas. Naquele momento, ela estava sofrendo uma disputa, né, entre o movimento negro, a chamando de esquina do Zaire, uma alusão, então, ao continente africano, a países africanos, e a esquina da Maçom. Então, esse trajeto não é um trajeto muito longo, acho que é um trajeto de 200, 300 metros no máximo. Era um lugar que a gente poderia entender como uma concentração da militância negra porto-alegrense. E ali a gente tinha universitários, trabalhadores que estavam sempre conversando sobre o que estava acontecendo no Brasil, né? E o quanto a situação de uma ditadura ela agravou a situação das pessoas negras. Então, Oliveira Silveira, o Ilmo, o Vilmar e o Cortes saem apenas dessa troca de ideias, né? Não, a gente tem que fazer algo que seja mais concreto. Então, dali se vai para a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, eles começam a estudar. É importante colocar que este grupo, especificamente, fora o Cortes, que era bem jovem, ele comenta que na época ele tinha 17 anos, a maioria deles já estava na universidade, né? E quem não estava na universidade já fazia parte de algum movimento social. Então, esse grupo de estudos inicial da Biblioteca Pública contou com esses nomes e com alguns outros nomes, que estudaram, então, o livro Quilombo dos Palmares, do Edson Carneiro, e daí a ideia do 20, ela surge, né? Ela vem. Alguns elementos assim que a Vera colocou me fizeram pensar, porque é isso, uma pesquisa de dissertação, eu já entreguei, ela foi defendida, ela está lá escrita, mas a pesquisa ela é viva, né? A gente está sempre voltando a ela. E algo que eu tenho refletido, então, como uma das historiadoras do 20 de novembro, é que, bom, os significados de Palmares, os significados do Grupo Palmares, né? Tanto a Vera quanto o Jorge falaram do não fazer nada sozinho, da coletividade. E a escolha do grupo, segundo Cortes, né, que é um dos entrevistados, ele sempre fala, bom, que Palmares significava? Palmares significava coletividade, resistência, a vida comunitária, um lugar de troca de afetos. E aí, com a entrada, e tem uma entrevista do Oliveira Silveira numa das comemorações, nos 20 anos, se não me engano, do 20 de novembro,
O Oliveira Silveira foi entrevistado para, né, dizer o que era o 20. E uma das partes que mais se destaca para mim é quando o Oliveira ele fala da participação das mulheres. Ele diz, bom, o 20 de novembro ele surge ali com a ideia, e ele fala 3 guris, né, é o termo que ele se refere. Com esses 5 guris, desculpa, homens pensando, né, sobre isso. Quando chegam as mulheres, elas vão dar radicalidade para o movimento. É através dessas mulheres, então, que participam do Grupo Palmares, que até então não tinham nome ainda de Palmares, mas é a ideia dessas mulheres, né, é a visão delas, é elas mostrando, olha só, companheiro, nós temos aqui uma pauta em comum, que é a pauta pela libertação dos povos negros, né? Mas esse povo negro, ele é composto de mulheres. Historicamente, anos 70, a gente está vivendo mais uma das ondas do feminismo, né? Então, as mulheres estavam, e é uma das ondas que eu considero super importantes, porque quando as mulheres negras e trabalhadoras, elas estão dizendo, olha só, a gente não está lutando para trabalhar, porque a gente já está trabalhando. A nossa mãe já trabalhou, nós somos frutos do trabalho, e do trabalho escravizado. Então, a gente tem aí as mulheres negras, né, nesse debate mundial apontando. Então, quando Oliveira Silveira dá essa entrevista sobre o 20 de novembro, o que foi o Grupo Palmares, ele dá esse destaque super importante, falando da Conceição, da Vera Deis, da Anitta Leocádia, de tantas outras mulheres que compuseram o Grupo Palmares, trazendo, né, esse elemento de radicalidade, que foram as mulheres que disseram, olha só, a gente está sofrendo lá fora, mas a gente está sofrendo aqui dentro. Vocês, como seres humanos atravessados por esses valores dessa sociedade, vocês acabam sendo machistas conosco também. Então, a gente percebe, assim, o quanto o Oliveira Silveira foi importante quando ele olha para o todo, né, e ele consegue apontar. Não é a busca de um protagonismo individual. O Oliveira Silveira, pelo que eu pesquiso, né, ele, e pelo que eu tenho a sorte de ouvir das pessoas que conviveram com ele não tinha o interesse num protagonismo individual, né? O entendimento dele de Palmares e essa tentativa de fazer o Palmares de novo, a gente pode dizer, mora nisso também, de olha, é comunitário, é coletivo, né? E só pode ser comunitário e coletivo se a gente ouvir os outros, as outras. Acho que essa foi uma das demonstrações do tamanho de Oliveira Silveira, né? Eu acho que o que faz Oliveira Silveira tão grandioso é essa humildade que ele tinha, né? Nós é que fazemos do Oliveira um Oliveira grande, né? Eu acho que o Jorge que falou isso. Não era ele que se reivindicava tão grande, mas nós fazemos dele essa pessoa tão grandiosa por isso, assim, por esses elementos. E o Oliveira Silveira, eu como pesquiso de ditadura e população negra, né, eu posso afirmar, através dos documentos que eu tive contato, que o Oliveira Silveira ele foi realmente essa pessoa que o Jorge colocou. Alguém que circulou muito, que esteve em diversos estados, né, entre 71 e 78, através dessa documentação, né, das pessoas negras que foram monitoradas pelos órgãos de segurança do estado, eu consigo saber que, bom, Oliveira Silveira esteve em São Paulo, esteve no Rio de Janeiro, esteve no Maranhão, ele esteve em Brasília, o Oliveira Silveira levando sempre essa ideia do 20 de novembro, né, que para os órgãos de repressão da ditadura isso era um grande problema. O negro brasileiro estava inventando, na cabeça deles, né, inventando um racismo que não existia, porque aqui a gente vivia em harmonia racial. Então, Oliveira Silveira ele foi monitorado até 1989, quando já não existia mais ditadura. Então, eu consigo saber que, bom, e o Oliveira Silveira ele estava tão preocupado com o diálogo, né, em divulgar a ideia do 20, essa ideia coletiva que ele teve não apenas em espaços de movimento negro, mas o Oliveira Silveira esteve em discussões em universidades, fez fala em partidos como o PDT, PMDB, qualquer partido progressista que tivesse interessado em debater a pauta negra, o Oliveira fez esse movimento de ir até lá e conversar sobre isso. Então, a gente consegue ter uma dimensão assim do quanto ele é
acho que merecedor, né? A Unipampa, como o vídeo inicial foi colocado, a Unipampa já deu o título de doutor honoris causa para ele, né? Aqui em Porto Alegre, o Movimento Negro então reivindicou, exigiu, e ele vai receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde ele estudou, o Instituto de Letras, chegou a pensar na possibilidade de botar o nome dele também no Instituto de Letras, né? A UFBA também é uma universidade que chegou a debater, eu não sei como estão os debates lá nesse momento, mas a gente vê que Oliveira Silveira é um personagem, né? É um militante que tem sido aclamado e homenageado, assim, pela academia, né? Então, eu sinceramente gostaria de ouvir mais sobre ele através dessas pessoas que conviveram com ele, né? Assim, me sinto um pouco, acho que tímida, talvez seja a palavra, de ficar falando dessa forma tão dura que é. A academia é uma dureza, né? E a Vera e o Jorge hoje estão me mostrando o quanto a academia é dura. Eu tô aqui cheia de dados e sobre, né, os estudos, que eu acho que, nossa, não estou aqui desprezando a academia, eu acho que a academia nós pessoas negras, a gente tem que contar a nossa história, como reivindicou lá a Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, desculpa, ela disse, bom, a história negra ela tem sido contada por mãos brancas e ela tem que ser contada por mãos negras, eu acho que a gente tem um grande papel, acho que Oliveira Silveira lutou para isso também, né, para que a gente tivesse esse papel, já que a sua atuação, ela vai, bom, desde centros acadêmicos, centros secundaristas, movimento negro popular, né, esse da rua, enfim, ele teve em tudo que era canto, mas o Jorge e a Vera estão me mostrando como a academia consegue ser dura e a gente precisa de arte, né, de poesia. Acho que também o Oliveira Silveira e o movimento negro, eles conquistam grandes coisas nos bastidores. Eu e a Vera, a gente estava falando sobre isso, né? Olha, foram monitorados pelos órgãos de ditadura civil-militar, né? Mas aí a Vera falou um lance que eu concordo muito e que eu precisava, assim, do selo de quem viveu. Mas eles não davam tanta bola, por isso que a gente foi tão longe, né? Por isso que o movimento foi tão longe. E aí o Grupo Palmares e o movimento negro como um todo, não apenas o Grupo Palmares, consegue mostrar o seguinte: a arte, né? Os movimentos culturais, eles são políticos. O movimento cultural não é apolítico. Né? Então, falar de movimento negro é falar de movimento cultural. Eu não consigo separar isso. Né? Eu sou, acho que, uma dessas intelectuais que não separa as duas coisas, né? Inclusive, é uma das minhas maiores brigas em alguns espaços. Mas é um movimento político ou era um movimento cultural? Não, é um movimento político-cultural, é um movimento cultural-político, não importa a ordem. Né? O movimento negro, ele está aí comprovando, mostrando que, bom, a cultura, ela é política, ela é politizada, e é por isso que a gente conseguiu chegar, acho que tão longe, né? Conseguiu se fazer tantas coisas num momento tão duro da história, tão duro politicamente da história do Brasil. Né? A gente vai ter aqui em Porto Alegre o 20 de novembro, através do Grupo Palmares, sendo divulgado, mas a gente tem grandes lutas do movimento negro unificado, né? Acho que o Maranhão também, nossa, o Maranhão consegue fazer coisas incríveis nessa época nas escolas, né? Com cartilhas, pessoas do movimento negro atuando nas escolas, né? Trazendo a importância do que é ser negro, de trazer um outro viés histórico para a história do Brasil. Então, e isso tudo são movimentos que se confluem, né? Então, a adoção do 20 de novembro pelo Movimento Negro Unificado em 78 é um trabalho que a gente, bom, acho importante a gente afirmar que começou aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas que foi esse desejo, né? Foi esse movimento e esse entendimento de que que tem que ser comunitário, de que a gente não anda só, é o que faz com que isso vá para o Brasil todo e hoje seja reconhecido até fora do Brasil, né? Fora do Brasil se reconhece o 20 de novembro como uma data muito importante, não apenas para pessoas negras no Brasil, mas para negros no mundo todo, para a gente ter noção do que é o 20 de novembro.
Eita, na verdade, Grace, que bom que você está aí na academia com o nosso olhar, não é? Nos tratando, dando a nossa história, não como objeto, mas como história viva, né? E aí você traz para a gente esse elemento que talvez nós não tivéssemos, né? Que é de como a ditadura militar acompanhava de perto e registrava todos os movimentos de Oliveira Silveira, ou seja, tinham consciência, muita consciência de que o que este homem estava provocando poderia ser perigoso para a ordem estabelecida que exclui a população negra, né? Eu amo muito o trabalho do pessoal da rede de historiadores negros e historiadoras negras, que tem a coluna em parceria conosco aqui também no Pensar Africanamente, porque eles vão preenchendo essas lacunas e vão nos devolvendo pedaços da nossa humanidade que tentaram nos roubar, não é? Então, acho fantástico. E que bom que você está na academia e aí complementando aqui o nosso diálogo. O Caco Pfeiffer dizendo que todos à frente são importantes, aí ele cita que mãe Magé Bassan dizia para Pedro Arcanjo, em Tenda dos Milagres, que ele pesquisasse e sistematizasse o conhecimento das raízes culturais negras no Brasil e Salvador. Professora Ilma dizendo, MNU Maranhão presente, no mês da consciência negra, estamos nas escolas e universidades falando sobre a importância do 20 de novembro e do significado da consciência negra. O Adriano Coutinho, em 1978, eu nasci também, 19 de novembro, às 23 horas, 1 hora do dia 20 do dia da consciência negra de Zumbi dos Palmares. Olha aí que privilégio de Adriano Coutinho nascer 1 hora antes do 20 de novembro, se preparando para celebrar em 1978. Vou trazer aqui, então, a participação especial do queridíssimo Landê Onaualê, diretamente de Salvador. Ele me mandou mais de um vídeo, depois o último ele disse, esse sim está à altura de Oliveira Silveira. Eu dizia, o vídeo está bom, não, mas não está ainda, não está ainda. E ele foi fazendo mais uma, até que também, gente, ó, vou dizer para vocês, essa videochamada aí, Vera Lopes também nos mandou mais de uma opção e para a gente escolher, e todas estavam muito boas. Landê Onaualê, poeta, para o poeta Oliveira Silveira. Vamos lá. Plantou o chão para estarmos livres, regou diversos nossos sonhos, com seu engoma inaudível, incansável, fez um país inteiro cantar. Muito bem, Oliveira Silveira, presente mais uma vez aqui na performance do nosso querido Landê Onaualê, que eu estou tentando tirar aqui da sala, mas não sai. Você que está aí, você consegue tirar, por favor, está me travando aqui a minha internet. Gente, vamos ir. Silvani caiu, mas eu acho que ela está voltando. Vamos, estão me ouvindo aí? Eu acho assim que não. Está vendo bem.
só Vamos esperar ela voltar. a internet do celular e está dando umas Tá. travadinhas. Nem sei se vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo minhas convidadas e meu convidado. Se Lu puder me ajudar aí, Luana Arantes, que está aí na moderação. Eu não estou... Travou geral aqui para mim. Mas a gente está te vendo aqui bem, Silvana. Você está me vendo? Ótimo. Acho que voltou. Vendo e ouvindo. Voltou. Legal, legal. Isso aí, gente. Nem adianta tentar nos derrubar, né? Não, que a gente aqui é assim, ó. Tenta, mas a gente está sempre a postos. Vamos lá. A Lere Virgínia perguntando... Eu vou ler as perguntas para vocês e depois a gente retoma a nossa segunda rodada. Enquanto isso, eu vou cobrar de vocês. Já deram seu like? Seu positivo? Seu gostei aí? Ainda não? Faça isso, por favor. Nós vivemos em luta permanente contra o racismo em ambiente virtual também. A tendência dos algoritmos é não dar visibilidade às nossas pautas. Quando você dá seu like, você está nos fortalecendo diante do algoritmo e nos ajudando a empurrar essa janela e, de repente, até furar a bolha. Lu, depois a gente coloca o vídeo de novo no final para encerrar, porque ela está me dizendo que travou bastante durante a transmissão. Então, a gente coloca de novo o vídeo antes de encerrar. Aí, Luana me fará a gentileza de projetar para nós. Vamos ver o que temos aqui de perguntas. Eu ontem, no Giro das 11, na TV 247, eu sempre estou lá na sexta-feira, a convite de Mauro Lopes, eu dizia a ele uma coisa que eu já disse aqui no canal, que eu acho extremamente importante. Alguém tem a noção da vitória que é para nós, a população negra, ativistas de movimento negro, o que é hoje o mês de novembro, o mês da consciência negra, a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra? Ou seja, nós construímos isso a partir da concepção de Oliveira Silveira lá no Sul, e depois o lançamento do Movimento Negro Unificado em 1968, nós construímos isso sem ter em nossas mãos mídia corporativa, sem ter em nossas mãos escolas, pelo menos uma escola formal, pelo menos, né? Sem ter... Nossas tiragens de jornais eram pequenininhas dentro das nossas possibilidades, se bem que a gente mandava para o país inteiro e as pessoas faziam leitura coletiva, né? Mas era uma tiragem mínima, pequenininha, de 100, 200 exemplares de um jornal que a gente punha no correio. A internet é o poder da nossa herança de oralidade, né? Aquilo que no Brasil a gente chama comumente de correio nagu. Eu me lembro, Vera deve se lembrar, Jorge também deve se lembrar, Ilma, Domair, que nós íamos nas escolas e pedíamos, implorávamos para a diretora da escola ou para uma professora, um professor, nos deixar falar sobre o 20 de novembro, sobre a história de Palmares, sobre Zumbi, sobre Dandara, sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. A gente mandava release para a imprensa e éramos solenemente ignoradas e ignorados. E o que é hoje o Dia da Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra? É simplesmente o dia mais celebrado, lembrado de norte a sul desse país. Zumbi, Dandara são provavelmente os heróis, o herói e a heroína mais reconhecidos. A mídia corporativa se dobrou, né? Hoje, desde manhã, passando por canais que nos ignoraram solenemente, ou canais cujo diretor de jornalismo lançou livro há pouco tempo atrás, dizendo: nós não somos racistas. E se dobrou. E mostra as manifestações de norte a sul do país, e fala das nossas histórias, da nossa cultura, das nossas construções. Isso é de uma vitória, isso é de uma dimensão que eu não sei se as pessoas têm o tamanho dessa dimensão. Mas eu digo sempre também que uma coisa que Oliveira Silveira percebeu, e aí isso se provou, é que seria, sim, possível
disseminar a história de Palmares, a história de Zumbi, a história de Dandara, porque história que encontra eco nos anseios da nossa população. Então, é isso. 20 de novembro, cinquentenário do 20 de novembro. A Domair dizendo que luta admirável, sim. Aí uma dizendo, bem lembrado, hoje nossa agenda é repleta de convite para falar o tempo todo. Aliás, eu acho que hoje a gente é até torturado até certo ponto. Fazer 3, 4, 5 palestras por dia. Ainda bem que temos hoje muitas pessoas preparadas para isso, né? Ainda bem que temos muitas pessoas preparadas para isso. E digo sempre, tem gente que diz, vocês só lembram dessas questões do 20 de novembro? Não. No 20 de novembro, a gente apenas grita mais alto. É o dia que nós escolhemos para gritar mais alto. Nós lembramos e lutamos todos os dias, não é? De todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos, desde que o nosso primeiro ancestral foi aportado na condição de escravizado nestas terras. Nunca paramos de lutar. Nunca paramos de lutar. Vamos ver o que temos aqui. A Neide dizendo, tá linda essa espiral. Grace, adorei te ouvir. Gostaria de ler o seu trabalho. Como fazer? Importante conhecer esses dados que você traz, as relações que estabelece. Bom, a Lu já compartilhou com vocês alguns links de materiais que a Grace colocou. Não sei se algum deles é do próprio trabalho dela, se está acessível e disponível. Depois ela nos informa isso. A Leire dizendo, não seria ingenuidade atribuir à ignorância dos militares o avanço do movimento no período da ditadura? Não vi isso sendo colocado, mas aí Grace dialoga com essa questão, por favor. Leire Virgínia, Grace, por que o movimento negro é pouco, até mesmo não associado à política hoje em dia, quando no período da ditadura tivemos um líder monitorado? Não. As grandes lideranças todas do movimento negro eram monitoradas e existe um relatório dos militares que colocava a preocupação de que tivéssemos a ter no Brasil explosões raciais, porque eles estavam monitorando e vendo como as coisas, como se diz, como o doce estava sendo mexido, né? Como a coisa estava sendo construída. Lisiane, por favor, Grace, por que não é feriado do Rio Grande do Sul no 20 de novembro? Você está perguntando para a Grace. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Leire Virgínia, os vídeos com as poesias serão publicados no canal, eu entendi pouco por causa da conexão, infelizmente. Vou subir todos aí no YouTube daqui a pouquinho, viu, Leire? Todos os vídeos que nós passamos aqui hoje, que não ficou muito legal. Daqui a pouquinho eu vou subir todos no YouTube, logo que a gente terminar a transmissão. A Leire Virgínia também, por que não é citada a influência ideológica política de vários líderes negros, dos quais nos inspiramos hoje em dia, como Luther King, Fanon, Angela Davis, Amílcar Cabral? Obrigada. Por que não é citada como... Leire, eu não sei exatamente em que circunstâncias você está dizendo que não são citados. Você está falando do quê? Na mídia corporativa, nos livros de história? Porque nós citamos. Sempre, aliás, não sei se vocês sabem, nessa mesma coluna do Pensador, nós temos uma edição que foi feita no dia do aniversário da Amílcar Cabral, e foi exatamente uma homenagem, e nós dialogamos com pessoas de Guiné-Bissau sobre a vida, obra e pensamento de Amílcar Cabral. Muito bem, eu vou começar... posso começar por você, Grace, que tem umas perguntas aí, depois a gente vai para Vera e Jorge poderem fazer suas contribuições. Pode ser? Pode, claro. Okay. A minha dissertação, eu vou depois dar o endereço para colar ali, mas como eu me formei pela URGS, está no repositório digital da URGS, está no Lumen. Mas eu vou dar o endereço completo, o título, para poder colar lá e ficar disponível para todo mundo, né? Quem quiser olhar. Lerê, não há ingenuidade, eu acho, aqui. Há um movimento negro
naquele momento tinha muita noção, as pessoas que compunham o movimento negro tinham muita noção de que a polícia, né, a atuação policial estava agindo forte para cima deles, assim. Mas ainda assim o movimento negro ele consegue, porque ele vai se utilizar de movimentos culturais, né? A gente não está falando de enfrentamento aberto, a gente não está falando de violência trocada aí de ambas as partes. E veja bem, não estou dizendo que a esquerda, a reação da esquerda, a reação né, dos movimentos sociais foram tão violentos quanto a ditadura foi, mas houve um enfrentamento, e um enfrentamento que era extremamente necessário, né, um enfrentamento que eu, enquanto militante historiadora e pesquisadora de ditadura, eu apoio, porque eu também não acredito em história neutra, em história sem posicionamento político, isso não existe. Mas o movimento negro se utilizou de estratégia. A cultura ela foi utilizada como estratégia de enfrentamento e não em enfrentamento aberto. Porque o que acontece? A partir da institucionalização do AI-5, né, a gente tem aí a ditadura ela fica mais dura, existem mortos, desaparecidos, então a população negra, os militantes negros que estavam atentos a tudo isso, resolveram agir por uma outra via, por uma outra forma. E aí eu vou dar 2 exemplos. O exemplo do Grupo Palmares, né, que resolve, então, que vai se utilizar da cultura como uma forma de enfrentamento à ditadura e à situação do negro. Como que o Grupo Palmares atua? Se utilizando de clubes negros, a Vera citou, né, o primeiro ato evocativo foi no Clube Náutico Marcílio Dias. Então, ali, para fazer qualquer evento neste momento, precisava de uma autorização da Polícia Civil Militar, né? Qualquer evento que fosse ocorrer. No ato, na documentação que foi entregue, então, na polícia do Grupo Palmares, para ter esse ato, fala lá em ato cultural, em um movimento cultural, de debate sobre cultura negra, para evocar heróis negros. Então, isso é uma estratégia de enfrentamento. Aí não está ingenuidade, está uma forma de burlar o sistema, um caminho para burlar o sistema. Outra forma que foi muito utilizada pelos movimentos culturais, né, no Rio de Janeiro, baile black, a gente está falando dos anos 70, a gente tem muita aí uma troca de influências culturais, né, entre os movimentos negros do mundo, lembrando que nos Estados Unidos a gente já tinha passado né, a população negra já tinha passado pela luta pelos direitos civis, que eclode em 1950, mas que vem aí até os anos 80 o movimento negro lutando, né? Então, o Black is Beautiful, né? Ser negro é lindo, ele chega no Brasil também. Bailes blacks aconteciam nas favelas do Rio de Janeiro e até no asfalto no Rio de Janeiro. Durante esses bailes blacks, existiam lá os painéis, né, passando algumas mensagens, e ali dizia, negro é lindo, com imagens das pessoas negras, né, se vestindo bem, usando cores, as mulheres exaltando seus cabelos, mas ali também tinham as mensagens, não fique parado, se movimente, lute. Então, não acho que há ingenuidade, ao contrário, eu acho que há perspicácia na luta negra, né? E o movimento, e por um outro lado, a gente tem a ditadura aí tão atenta a isso, e os perigos disso, que começam a colocar policiais negros, agentes negros, né, infiltrados nos bailes blacks. Que é importante colocar também que nós, né, pessoas negras, população negra, nós somos ativos em todos os nichos da população, então não podemos ser ingênuos de acreditar que, bom, não existia negro de direita, não existia negro apoiando a ditadura, né? Existia negro na polícia, existia torturador negro, e que estavam ali infiltrados, né, nos bailes blacks. E aí esses bailes blacks começaram a ser duramente reprimidos, né? No mesmo jeito que a gente vai ter as escolas de samba sendo reprimidas, né? E algumas até sendo comandadas por pessoas brancas, assim, e trazendo enredos, né? A Beija-Flor tem lá o enredo de 71, exaltando
exaltando o governo, né, ditatorial, comemorando aquilo. Então, os 10 anos de ditadura, comemorando. Então, acho que a ingenuidade estaria no contrário, assim, né? Houve repressão, houve monitoramento. Então, a gente tem prova disso, de repressão e monitoramento, e ataque, morte e desaparecimento da população negra, como Marighella e com o Gauchão também, né? Que Eu neste acho que momento essa foram. provocação, Grace da Lerê, me fez pensar o seguinte: vamos trazer esse tema, vamos dialogar especificamente esse tema, porque é óbvio, ela tem toda a razão. Da mesma maneira que as narrativas históricas, normalmente, quando falam do movimento de trabalhadores, ignoram o negro como trabalhador, as narrativas sobre a ditadura também, quando falam de repressão, normalmente ignoram os corpos negros, as cabeças negras nesse Sim. processo da ditadura. Então, você já está convocada para a gente organizar. Vamos arrumar mais umas 2 pessoas convidadas e vamos dialogar essa questão aí futuramente no canal. E a Lerê coloca, né, por que não aparece tanto. Lerê, vou te dizer uma coisa, assim, trazer um relato, né, sobre a construção do meu trabalho. Eu tive algumas negativas de orientação, porque os meus professores diziam o seguinte: a gente não tem lastro histórico para tu fazeres esse trabalho, né? Até que chegou a Caroline Silveira Bauer, que me orientou tanto no TCC quanto na dissertação, e disse: não, o lastro não existe, mas se tu não fizer, ninguém vai fazer. E desde então, esses trabalhos, então, eles só não estavam vindo à tona ainda, né? A gente sabe que a academia também é um lugar que a gente está conquistando agora. A gente precisa de pessoas que já estão do outro lado para abrir a porta para nós. Então, é só a produção que ainda ela está acontecendo, né? A gente está vivendo a produção, mas não só Oliveira Silveira foi monitorado, Milton, enfim, Júlio Camisolão aparece também, um monte de pessoas, a Vera aparece, né? A Vera Daisy aparece, são muitas pessoas aparecendo aí, que a gente tem que produzir agora. Aí a gente tem essa juventude negra entrando na academia com sede de fazer esse trabalho, essas pesquisas, de desnudar, de nos revelar aquilo que foi silenciado, escondido, e é como o Grace colocou, você chega lá e tenta um orientador, tendo uma orientadora, diz, não, isso aí não tem como ser feito, não. Aí você vai tentar o outro, você vai tentar outra, até conseguir colocar o seu trabalho no âmbito do quadradismo da academia, né? Alberto Monteiro nos acompanha de Londres. Saudações a todas e todos os afronautas conectados no canal que pensa africanamente. Pensar africanamente é pensar no coletivo, Ubuntu. Eu vou passar, então, para a Vera. Pode ser, Vera? Por favor, querida. Então, Essa nossa segunda rodada, na verdade, é a rodada de encerramento, e aí eu passo, você fica à vontade para fazer suas considerações, se quiser dialogar com as questões colocadas pelo pessoal. É contigo, é sua, a eu casa é quero. sua. Então, olha só, a gente, algumas coisas que eu anotei aqui. Uma coisa, a Maria Conceição Lopes Fontoura, costuma dizer, ou disse há pouco, que o 20 é mágico, o 20 é 30. Né? A gente tinha um dia, uma semana, 30, e já extrapolou os 30. Eu espero que o 20 chegue a 365, que essa magia do 20 se transforme em 365 dias, a gente trazendo para a nossa vida, para a vida da sociedade brasileira, essa luta, essa forma de viver e de estarmos no mundo, com respeito, com dignidade e com direito à vida digna. Bom, eu acho não. Nós, pessoas negras, só sobrevivemos, só estamos aqui esses 500 anos, porque, além de tudo, nós somos extremamente estratégicos. Nós sempre fomos estratégicos e estratégicas. A Helenir Marques,
o trabalho, até a dissertação dela de mestrado, ela vai falar das mulheres negras no Grupo Palmares, da importância das mulheres negras no Grupo Palmares. E uma das estratégias do Grupo Palmares, dessas mulheres no Grupo Palmares, era a seguinte: para toda e qualquer atividade que ia ser feita, tinha que se ir na Polícia Federal, pedir licença na Polícia Federal. E, além de se dizer que a atividade era uma atividade cultural, quem ia fazer essa visita, quem ia à Polícia Federal fazer esse pedido, eram as mulheres do grupo. Sempre foram as mulheres do grupo que iam na Polícia Federal. Quando eu entrei na revista Tição, estava saindo esse primeiro número da revista Tição, né? A revista Tição também teve que passar pela Polícia Federal, também precisou de autorização. Esse é o segundo número da revista Tição. Quando eu entrei, já estava saindo o primeiro número, né? Estava em processo já de lançamento do primeiro número da Tição, que foi lançado em agosto de 78. E quando foi... E eu era uma jovem, inexperiente, não sabia de nada com nada. Quem ia na Polícia Federal para pedir a licença para a revista? Quem foi mandada? A bonita, que não sabia nada de nada, que podiam perguntar o que quisesse perguntar. Era uma revista, né? Então, nós sempre fomos estratégicos. Não tem ingenuidade. Tem estratégia, tem formas de luta, tem que saber como é que se avança e como é que se recua e como é que se sobrevive. Então, isso é uma das coisas fantásticas desse povo negro, né? É uma das coisas que muito, muito me emociona nesse povo. A outra coisa, durante os primeiros anos de comemoração do 20 de novembro, a gente fez muita atividade de rua. Nós fazíamos muitas atividades na Casa de Cultura Mário Quintana, quando a Casa de Cultura Mário Quintana ainda estava nos escombros, né? A Casa de Cultura ainda não tinha sido revitalizada. E a gente fez muita atividade lá na Casa de Cultura Mário Quintana. O Oliveira ocupava a Casa de Cultura Mário Quintana. A sala a B2, a A2 e a B2 eram as salas favoritas do Oliveira. O Oliveira fez muita atividade na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Hoje tem um espaço lá com o nome de Oliveira Silveira, mas pelo que Oliveira fez naquela casa, a sala A2 e a B2 é que tinha que ter o nome do Oliveira Silveira, porque muita coisa foi feita naquela casa pelo Oliveira. Muitas atividades do 20 nós fazíamos na Esquina Democrática. Teve para todas elas, tínhamos que pedir a licença, tinha que ir lá na polícia, pedir licença para fazer, mas era uma grande atividade, né? E assim a gente veio mantendo viva essa história do 20. Os clubes sociais negros foram fundamentais também para as atividades. Em Porto Alegre, Floresta Aurora, Prontidão, né? Eram espaços onde se fazia muita atividade e aonde o Floresta Aurora, né? Que teve grupo de teatro dentro, mais de um grupo de teatro dentro do Floresta Aurora. E uma das coisas que eu acho assim que o Jorge falou assim, que o Oliveira nunca chamou para si, né, a ser ele o idealizador. E aí a gente tem esse livreto. Nesse livreto, e que também está na internet, a gente também acha na internet, tem a história do 20 escrita pelo Oliveira Silveira, que é extremamente interessante. Então, o Oliveira traz a origem do 20. O nome desse livreto é 20 de novembro, História e Conteúdo, escrito por Oliveira Silveira, que vale a pena as pessoas lerem, terem, né? Porque é o Oliveira contando a sua participação, a participação das outras pessoas e no Grupo Palmares, né? E como é que o 20 vem a público. Então, acho que isso também são coisas interessantes para a gente ter, né? E para a gente divulgar, para a gente falar, para a gente passar para outras pessoas. E para
terminar por enquanto, hoje a gente trabalhou aqui na Casa de Cultura com fragmentos de um longo poema do Oliveira, poema sobre Palmares, né? Que Oliveira começou a escrever em 1972 e foi até 87 escrevendo. Esse é um poema, Jorge, que toda vez que eu volto é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu sempre aprendo, eu sempre descubro coisas quando eu retorno a esse poema. Eu vou ler alguns fragmentos deste poema. Palmares não é Palmares, Palmares é Angola Janga. Nem é só Zumbi ou Ganga. Zumba, senhores. Palmares não é um só, são milhares. Palmares, um século inteiro, libertação primeira do Brasil. O sangue humus derramado de Zumbi e dos seus, de Zumbi e dos meus. Apressou-se a sumir chão adentro, para nutrir as veias desta terra, o corpo destes outros séculos, raiz de novos levantes. E mais adiante, o poema nos diz: Palmares, quilombo do casal, fundamental negritude, preto, preto, guardião da continuidade, detentor da natureza, da raça, cor e beleza. Preto e preta, teimando para ficar juntos, bem escuros e bonitos, com molequinhos retintos, quilombo de negro, negro. Quem quiser, que se negue e se entregue. Quem quiser, que se negue, que se entregue, não somos nós. Não somos nós. Jorge, por favor. O bom de, às vezes, ficar por último é bom e ruim, porque tu vai mudando de assunto, né? Não, eu acho que eu quero falar, a pergunta que fizeram para a Grace, eu quero falar do que a Vera falou. Então, vou começar da memória mais recente. A Vera fala o grupo, os Palmarinos, um braço dentro da Associação Negra de Cultura, relançou o poema sobre Palmares, tá? E não estou com CD aqui, vem acompanhado um CD. Eu ainda tenho seis livros ainda. Tá? Aqui está o poema e o poema sendo dito por mim, pela Marieta, pela Lilian Rocha, pela Fátima, pelo Sidney e pelo Vladimir. Musicado, cantado, lido, belo trabalho. Né? Eu sempre vejo esse poema, Vera, quando tu diz assim que retorna a esse poema, quando a gente retorna alguma coisa, a gente retorna ao clássico. O que é clássico, a gente retorna. Porque o clássico, no nosso caso, a palavra nem é clássico, né? No nosso caso, vamos colocar a tradição. Nós retornamos para a tradição. Né? Então, o Oliveira é clássico, o Oliveira é tradição. A gente vai sempre retornar. E a obra não vai se esgotar. Ela é atemporal. Né? A obra não vai se esgotar. E aí, fazendo uma ligaçãozinha às perguntas que fizeram para a Grace, e que, para mim, é muito bom conhecer a Grace. Eu já conheço a Vera. A Vera, para mim, é algo... Eu sempre digo com meus poemas, se eu penso em alguma coisa, eu penso na Vera dizendo. Mas conhecer a Grace também é um lado bom. E o que são as tecnologias, né? Não uso muito internet, coisas assim. Tá, comecei a usar do ano passado para cá. E vocês estavam falando, e eu fuçando aqui, quando estava falando sobre a ditadura, né? Olha aqui a ditadura e a perseguição. Olha a fala. Não, eu digo para você, com toda tranquilidade, não tem racismo aqui, repetiu. Mourão foi perguntado em seguida, mais uma vez, se o assassinato de João Alberto Freitas não teria algum componente racial. Respondeu, eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei no Zeuá, racismo tem lá. Eu morei 2 anos no Zeuá, e na escola em que eu morei, lá o pessoal de cor andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil.
Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, fiquei impressionado com isso. E isso no final da década de 60, disse. Né? Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás nos ônibus, não sentava na frente. Eu não vou ler toda, mas está aqui, João, é o G1, né? Do dia 20, exatamente no dia em que o Beto foi assassinado aqui em Porto Alegre. Olha a fala do Mourão, né? E a chamada que no Brasil não existe racismo, diz Mourão, sobre o assassinato de um homem negro no supermercado. Então, ele consegue ver o dos Estados Unidos e não vê o daqui. E se a gente fosse fazer um exercício de pensamento, né? Do dia 20 de novembro de 2020 para agora, né? Quantas vezes a gente viu alguém sendo assassinado no supermercado? Ou quantas pessoas as balas perdidas pegaram aqui no país? Mas o Mourão acha que não existe racismo. Então, essa ideia, né, do Brasil bom, mas do Brasil bom para um determinado público. Né? Então, eu acho que é por isso que uma vez que não tem racismo, que o Oliveira fez, né? Ser ou não ser, é um poema. O racismo que existe, o racismo que não existe, o sim que é não, o não que é sim. É assim o Brasil ou não? Então, o pensador Oliveira consegue dizer num poeminha, vamos dizer assim, o poeminha que eu estou falando é força de expressão, né, pequeno, mas é a pergunta, o racismo que existe, o racismo que não existe, o sim que é não, o não que é assim o Brasil ou não? Tá? O Ronald e o Kuti, eu os vi já colocando esse poema na forma de rap. E quando a Grace fala sobre a coisa da literatura, da leveza, de repente nós falarmos e ela vir com dados, o número, Grace, eu te digo uma coisa, eu escrevo poesia com a escura intenção de que seja usada por vocês, de que ela... os poemas que eu faço, e quando eu estou falando isso, não é para falar de mim, mas eu também, eu nunca conversei com o Oliveira sobre isso, mas eu quero que o poema chegue nas mãos de todo mundo. Eu quero ver meus poemas, ou do Oliveira, ou de outros escritores negros, para mim, eles têm sim que ser epígrafe, eles têm que estar ilustrando o trabalho. Eu tenho visto isso cada vez mais. Então, eu escrevo eu escrevo para ser lido principalmente pelo povo negro. Eu quero ser lido por todo mundo, eu quero ganhar o prêmio Nobel, eu quero ser reconhecido, mas eu escrevo prioritariamente para o povo negro. E isso o Oliveira fez. Porque o Oliveira chegou até a ser cobrado, de, por que não vai? Eu tenho dito ainda, pode parecer assim uma certa obsessão. Né? A companhia editou coisas do seu Carlos Assunção. Agora também está editando do Oswaldo Camargo. Tá? E eu aguardo que uma grande editora edite a obra do Oliveira, porque ela é isso, ela está em todo o Brasil. Mas não é só pelo reconhecimento, é pelo alcance que pode chegar essa obra. Sem grande editora, está aí o Oliveira, está aí o 20, está aí as coisas no mundo. Sem mídia, sem nada. Né? O Oliveira, sei lá, fazendo edições pequenas dos livros, está aí. Né? Eu vou encerrar a minha participação dizendo um poema meu, porque eu acho que onde o Oliveira chegava, ele não causava esse deslocamento assim, né, pelo jeito dele. Mas eu acho que onde chega um negro, vai acontecer o que está aqui dentro do poema. Onde um negro aparece. Né? E a gente tem aparecido, a Silveli tinha falado, né? Eu acho assim, é inadmissível agora a gente assistir, por exemplo, um Roda Viva em que não tenha alguém ali naquela mesa, isso tem acontecido do ano passado para cá, né? Em que não tenha alguém para fazer pergunta que não seja negro. Não me importa o assunto, pode ser economia, pode ser... Os negros estão em todos os lugares. Né? Eu acho assim, que é inadmissível um espaço não ser ocupado, né? Por um negro, por uma mulher. Né? E isso sim, um movimento negro que pressiona, enche o saco. A gente é chato, a gente incomoda. E só um detalhe, a nossa incomodação e a nossa chatice, ela não está nem 1/10 ainda do que é para ser, porque tem muita coisa que a gente tem que buscar e tem que ser nossa. Né? Então eu vou encerrar com um poema chamado Chegou um Negro. Chegou um negro, e a memória do mundo estremece. Os outros poderão se esconder,
num nome falso, em um silêncio, mas um negro, não. Até o silêncio denuncia um negro. Sim, é ele, o ser que passou por matemáticas provações, mais, menos, multiplicação, divisão, desumanidades e infinitesimais potências, porcentagens, financiamentos. De onde vem o dinheiro dos navios negreiros? Quem enriqueceu com o trabalho do negro? Houve tentativa de tornar o negro um zero. Quando o negro sabe o que é um negro, nada pode assustá-lo. Dor alguma o impede de rir, de cantar, de dançar e de pensar. É no movimento que sua força se impõe. O negro que sabe de si e dos seus compreende que ele é feito de água, de vento, de folhas, de fogo, de terra, pedra, mas principalmente de outros negros. Chegou o negro. E a memória do mundo estremece. Chegou o negro e a memória do mundo estremece. Muito bom, muito potente, muito lindo. A Lu está preparando o vídeo para a gente ver de novo, porque não ficou muito legal, mas, como eu disse para vocês, nós vamos subir todos os vídeos no YouTube daqui a pouco. Tem essas duas possibilidades, viu, Luana? Tanto de quando você vai compartilhar arquivo de vídeo ou compartilhar a tela, os dois funcionam. O Jorge lembrou aí, né, que faz 1 ano do assassinato do Beto, João Alberto, no Carrefour, e eu fico pensando que neste 20 de novembro, ou nesse 19 para o 20, se formos contabilizar, teremos mais alguns corpos tombados. E aí eu já recebi do seu Carlos de Assunção, todo dia seu Carlos de Assunção, nosso poeta, que você citou aí também, Jorge, ele produz alguma coisa diariamente e ele manda para a gente com o título Quando o Poeta Acorda, e vem ou um versinho ou um poema, assim, ele manda sempre todo dia alguma coisa. E ontem ele mandou com 7 tiros nas costas, na calada da escuridão, policiais assassinaram um jovem negro na Vila São Sebastião. Está lá na vila, gritando por justiça, mancha de sangue no chão. Aí ele colocou o dia, né? Ele escreveu isso ontem, porque isso ocorreu ontem, né? Mês da Consciência Negra, dia 19. Então, se a gente contabiliza, a gente 1 ano do assassinato do João Alberto, e quantos será que tombaram de ontem para hoje? O Assírios dizendo, maravilha, sol, poema, chegou um negro e a memória do mundo estremece. Eu vi a Ilma colocando aqui, que eu achei muito interessante, que na dissertação dela de mestrado, ela colocou o poema de Oliveira Silveira, Negro, negra, tua existência é uma resistência, que está no o poema Recado, no Cadernos Negros. Ana Célia, lindo, parabéns, Jorge, prazer em conhecê-lo. E só gente boa inspirada nessa tarde com Oliveira Silveira. Marisa Andrade, Jorge Frost tem toda razão, chegou o negro, será um novo Palmares neste país racista e feito de negros poderosos. Vamos ver se o Lu consegue projetar o vídeo para a gente. Vamos pegar o último, que travou um pouquinho mais. Cá, vamos lá. Oliveira dos Palmares plantou um chão para dançarmos livres, regou diversos nossos sonhos, com seu engoma inaudível, incansável, fez um país inteiro cantar.
Lindo! Lindo demais. E levanta de novo, Jorge, que você levantou, acho que nem todo mundo viu. Deixa eu te colocar aqui. Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. Camiseta da Oliveira Silveira, que o Jorge está usando, ele levantou aí, nem todo mundo viu. Vamos encerrar. Eu sei, gente, eu estou aqui toda. Ó, e olha que a noite está chegando aqui e minha imagem está ficando mais escura, já que eu estou sem energia elétrica, então é um sinal para mim. Hora de encerrar. Muito obrigada, Jorge Frois, muito obrigada, Vera Lopes, muito obrigada, Grace, obrigada ao Milson, que mandou sua performance linda, Leonel Ale, professora Sátira, Nayara Oliveira, muito obrigada pela lindeza de você ser essa herdeira consciente do seu papel em relação ao legado de Oliveira Silveira. Afronautas, muito obrigada a cada um e cada uma. Cuidem-se bem, ainda tem manifestações, vão para a rua. Quem não assistiu tudo, assiste depois. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se, por favor. Eu vejo vocês na terça-feira. Doutora Regina Nogueira vai trazer um diálogo sobre esse tema que ela... Até vou colocar aqui para vocês, que ela gosta muito de trabalhar de segurança alimentar, de saúde. Então, ela vem com consciência negra e a busca por soberania alimentar é o tema que ela vai trazer na terça-feira, às 19 horas, na coluna Saúde, Equilíbrio Biomítico e Morte. É claro que vocês estarão aqui comigo, estou contando com isso. Muito obrigada. Salve o 20 de novembro, salve o Dia Nacional da Consciência Negra, salve Palmares, Zumbi, Dandara, salve o nosso grande Oliveira Silveira. E até terça, às 19 horas.